Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 6. Mais um estudo do Sermão do Monte. Nosso tema hoje é não andeis ansiosos. Então, Mateus 6, versículo 25. Por enquanto, nós vamos ler até o 30. Acompanha comigo aí, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que ainda ansiosos, e por que ainda andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Amém. Antes da gente, de fato, entrar no texto, nós vamos fazer uma revisão daquilo que já foi dito, que vai nos ajudar a entender o que está sendo dito aqui com mais clareza, mais profundidade. Por favor, meu irmão, pode passar. Primeira pergunta: o que é o tesouro tratado nos versículos anteriores, 19 ao 21, para ser mais específico? Então, Mateus 6, 19 ao 21, vai falar sobre tesouros no céu e tesouros na terra. Para sermos mais específicos, o que pode ser esses tesouros na terra? O que podem ser esses tesouros na terra? Que a gente viu. Revisão. Riqueza, dons. Filhos. Família como um todo, né? Ou seja, tesouro na terra pode ser considerado idolatria, colocando aquilo que deveria ser colocado Deus no lugar. Nós fazemos isso, infelizmente, com maestria. Nós colocamos as coisas desse mundo acima do próprio Deus. O que devemos entender como olhos bons e olhos maus? Nós vimos no estudo passado com o nosso irmão Vinícius. O que nós podemos entender com olhos bons e olhos maus? E aí, como a gente responde isso? Nosso irmão falou o seguinte, que olhos bons e olhos maus, você pode imaginar a sua própria visão, a sua dificuldade para ver a realidade das coisas. Ou você precisa de óculos, ou você precisa se aproximar mais de perto para entender o que é aquilo, para ver o ônibus está vindo. E aí? Quando você começa a ver se é o seu ônibus ou não, para que você faça o sinal, né? Ou seja, os olhos bons e olhos maus, quando a gente trata do nosso corpo, dos nossos olhos físicos, nós estamos falando da nossa visão para interpretar a realidade, para ler a realidade. E, espiritualmente falando, olhos bons e olhos maus vão dizer muito sobre como nós enxergamos, ou se enxergamos ou não a vontade de Deus, a verdade de Deus, né? O irmão usou aqui a ideia da cor. Alguém vê
verde quando na verdade é vermelho, por exemplo. Existe uma cor específica daquele objeto. Se você está vendo verde, você está lendo de forma ou vendo de forma errada. E assim somos nós, sem a atuação do Espírito Santo em nós. As escamas dos nossos olhos foram tiradas. Agora nós cremos na verdade. Jesus Cristo, Ele é a própria verdade. Então, nossos olhos são bons pela misericórdia de Deus nas nossas vidas. E no verso 24, você olha o verso 24 aí você lembra agora dos 10 mandamentos. Certo? É a quebra de qual mandamento? Veja que tudo, na verdade, todos os versos vão tratar da quebra desse mandamento. Mas no verso 24 pode ser mais claro ainda. O quê? Do primeiro mandamento. Isso aí. Não terás outros deuses diante de mim. Assim diz o Senhor. Amém. Então veja. Resumindo, o que nós temos, irmãos, é a continuidade do mesmo estudo. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade, não é um assunto solto, não é meramente um novo assunto. Tudo está interligado e nós vamos entendendo isso. Tá? Nós vemos aí claramente o mundanismo. Desde o 19 até o 34, é isso que nós temos visto. E o autor do livro Sermão do Monte, o doutor, pastor Martin Lloyd Jones, vai tratar disso. É mundanismo. Nós vimos que o tesouro são coisas dessa terra, coisas que não edificam, coisas que nos afastam de Deus. Pode passar, meu irmão. E hoje nós vamos tratar sobre o que é ansiedade. Então, o que é ansiedade? Como nós definimos isso? Né? A palavra de Deus vai trazer para nós esse ensinamento. Primeiro, nós vamos meditar em 1 Pedro 5 e 7. Como são poucas passagens, convido os irmãos a abrirem todas comigo. 1 Pedro 5. Hebreus, Tiago, 1 Pedro. Pedi à irmã Aline que leia 1 Pedro 5, 5 a 7. Amém. Esse é o primeiro texto que a gente está lendo sobre ansiedade. E veja, olhe para o texto e veja que nos versículos anteriores vai tratar daquilo que é o contrário de ansiedade aqui. A humildade. E vai tratar do que é sinônimo à humildade aqui. Veja no versículo 5. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Irmãos, o que a palavra de Deus traz aqui sobre a ansiedade é soberba. Não é isso aqui? Os opostos, humildade e soberba. E terminando no versículo 7, falando que nós devemos lançar sobre Deus
toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então a gente já começa assim, pensando na ansiedade como um pecado tão sério que se assemelha à soberba. E por que isso? Por quê? Vamos pensando nisso aí, né? Agora vamos para Filipenses 4, 6 e 7. Nós vamos falar mais sobre isso, sobre por que soberba. Filipenses 4. Gálatas, Efésios, Filipenses 4. Pedir ao irmão Vitor que leia para a gente, por favor. 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Vejam, irmãos, eu já acreditei nisso, de que a palavra de Deus ela vai ser muito simplista sobre assuntos como esse. Mas não, isso não é verdade. Porque veja, olhe para o texto e qual é o remédio à ansiedade aqui no texto. A oração. E onde a Bíblia fala sobre a oração? Só aqui? Ou seja, a ansiedade está sendo tratada de Gênesis a Apocalipse. Isso mostra para nós a importância da oração, mas entendermos o poder da oração. E aí, meus irmãos, a gente está estudando o Sermão do Monte. É onde temos a oração dominical. Fomos expostos por vários domingos, vários estudos sobre oração, remediando a ansiedade ou prevenindo. E aí, a gente vai definindo o que é ansiedade, vendo o remédio, que é a oração, vendo os sinônimos, que é a soberba. E aí a gente pode resumir o nosso estudo desde o 19 até o 34. Pode passar aí, meu irmão, por favor. Assim, 19 a 24, acumular tesouro. 25 ao 34, nos preocuparmos com o tesouro. Nos preocuparmos com o tesouro. O pastor Martin Lloyd Jones vai citar uma interpretação de alguns sobre a distinção dessas duas passagens, de que a primeira parte vai falar para os ricos que ajuntam para si tesouros, e na segunda parte vai falar sobre os pobres que anseiam acumular tesouros, e essa ansiedade vão os consumindo. Ele vai dizer que não é uma interpretação de toda errada, mas precisamos lembrar que todos nós somos pecadores. Nós, para acumularmos tesouros, quanto? Né? E nós vimos também que não tem a ver só com dinheiro. Né? Nosso irmão Gabriel lembrou aqui que tem a ver com idolatria. E nós fazemos ídolos, nós somos criativos para criarmos ídolos. Então essa pode ser a nossa divisão. E agora vem a definição aqui do pastor Martin Lloyd Jones, que vai nos ajudar a entender a ansiedade. Pode passar, meu irmão, por favor. A palavra utilizada por nosso Senhor é extremamente interessante, porquanto
indica algo que divide, que separa ou que distrai a atenção. Um vocábulo frequentemente usado nas páginas do Novo Testamento. Veja, a ansiedade pode ser uma distração. A gente vai ler um texto aqui maravilhoso, posso dizer assim, que vai nos dar clareza sobre isso. Pode passar. Problema da inquietude e preocupação. Vamos todos abrir em Lucas 10. A partir do 38 até o final. Pedi ao irmão Fernando que leia 38 a 42. Amém. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Porque nós já lemos, né? Você é um cristão de alguns poucos anos, 5 anos, você já ouviu falar de Marta e Maria, já ouviu falar dessa história aqui. E quando a gente lê o texto e começa a analisar, né? Eu peguei o texto para ler ontem. Gente, isso estava aqui o tempo todo. Eu nunca vi. Porque nós temos aqui ensinamentos maravilhosos. Primeiro, vamos falar de Maria, versículo 39. Olha o estado de Maria. Qual era o estado de Maria aqui? Ocupada do Pai. Não, no 39. 39. Estava sentada aos pés do Senhor. Sentada aos pés do Senhor. E essa palavra me chamou muito a atenção. Quedava-se. Quedava-se. Você pode imaginar você apaixonado por alguém, onde você, que a gente fala, né? Tem uma queda para a pessoa. Né? Nós entendemos que quando você casa, você precisa nutrir esse amor constantemente, aquele amor que te levou, te motivou a casar com aquela pessoa. Esse amor precisa ser nutrido diariamente. Né? Os anos vão passando, as rugas vão chegando, você precisa nutrir esse amor por aquela pessoa. E é isso que Maria faz aqui. Quedava-se, uma palavra que a gente dificilmente vai usar, assentada aos pés do Senhor e ouvir-lhe os ensinamentos. Isso é maravilhoso. E aí, contraponto, no outro lado nós temos Marta, no versículo 40, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse, Marta se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ou seja, ela ainda não tinha entendido o que estava acontecendo ali. Ela foi hospitaleira, ela recebeu muito bem Jesus, ela tinha o prazer de receber Jesus,
a ponto de estar ali se ocupando para que recebesse da melhor maneira. Mas no versículo 41, Jesus responde: Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Esse é o ponto aqui. Porque veja, o versículo anterior vai dizer que ela está ocupada. E Jesus diz que ela está preocupada. A distinção aqui é muito importante, né? Alguns irmãos podem definir melhor, mas o que a gente consegue entender é que a preocupação está ligado a algo que está no futuro, né? O prefixo pre sempre indica isso, sempre indica algo que é anterior, né? E a preocupação é pecado. É isso que Jesus chama aqui. Jesus, ele não está chamando a atenção da ocupação de Marta, perdão. Marta querer receber Jesus com a casa limpa, com a comida de qualidade, não há pecado nisso. O grande ponto é a preocupação dela no momento em que ela deveria estar assentada aos pés do Deus homem. E não só preocupada, como inquieta, mostrando claramente falta de paz no coração naquele momento, tendo Jesus na sua casa. É maravilhoso a gente ler isso e lembrar da nossa vida, de como nós lidamos com as situações quando nós temos Jesus. Quando nós temos a certeza da salvação e como isso mostra como nós somos inconstantes e precisamos voltar para a cruz sempre. Nós temos Jesus. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus é conosco. E nós andamos preocupados e inquietos. Precisamos nos lembrar disso, da importância de lembrarmos quem é Jesus Cristo, o próprio Deus. Aí a gente levanta mais uma questão e os irmãos ficam à vontade para poder comentar, poder fazer perguntas, como sempre, tá bom? O que é mais importante? Pode passar, meu irmão. O que é mais importante? Vamos voltar para o texto de Mateus 6. E no versículo 25, Jesus coloca um ensinamento e um argumento. Como nós vimos aqui, o pastor Márcio Lando Jones falando sobre uma conjunção, que é uma ordem expressa. Uma ordem expressa aqui, ó. Não andeis ansiosos. Jesus está dizendo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Aí, na continuidade do versículo, vem um argumento fortíssimo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É isso. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber, vestir. Jesus está dizendo, existem coisas mais importantes que isso. E um texto para a gente poder meditar, que é muito semelhante a esse, 1 Timóteo 6, (8 a 10).
pedir ao irmão Vinícius que leia 1 Timóteo 6, 8 ao versículo 10. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e sedução. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amém. Vejam, irmãos, incluindo aqui o versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. E aí o versículo 8, o irmão leu, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mais uma vez nós voltamos ao contentamento, porque como vimos, é uma continuidade. Aqui, na ansiedade, nós vivemos descontentes. E nós hoje, século 21, no tempo do smartphone, das redes sociais, que nós temos são muito mais investidas, vamos dizer assim. Nós somos bombardeados com um marketing muito mais pesado do que nós vimos há 20 anos. Porque nós abrimos o celular, nós ficamos ali por horas, e não tem como você vive aquele momento, daquele meme, daquela propaganda bem feita, daquele conteúdo, e aquela alegria se esvai. Porque agora você volta para a realidade das coisas. E o que nós temos visto é isso. Pessoas cada vez mais doentes. E aí precisamos, de fato, de profissionais da saúde, né? Psicólogos, enfermeiros, todos os profissionais possíveis. Entendemos que as pessoas estão doentes, que passaram do ponto do pecado, vamos dizer assim, se é que os irmãos conseguem me entender, porque de fato deram passos a mais, quando deveriam estar em oração, quando deveriam estar de fato se humilhando diante de Deus, como vimos em 1 Pedro. Precisamos tomar remédio para a ansiedade, precisamos fazer mais consultas e mais terapias. Porque o problema no início não foi tratado do jeito que deveria. Existem coisas que são mais importantes. Mais do que a comida, você se preocupa, mais do que a bebida e mais do que as vestes. E aí vem uma afirmação ou uma definição muito interessante do pastor. Pode passar. É como se o Senhor dissesse: espere aí, considerem isto antes de se deixarem arrastar pela excessiva preocupação. A vida, porventura, não é mais do que a comida, mais do que o sustento diário, e o próprio corpo não é mais importante e valioso do que as vestes? Aí vem a pergunta para nós respondermos. A pergunta para nós respondermos isso é o próximo slide. Quem dá a vida? Porque Jesus, ele distingue de um lado comida, bebida e vestes. Do outro lado, vida e corpo. Aquele que dá a vida e que sustenta o nosso corpo, faz com que a gente, como o irmão Vitor usou aqui no catecúmeno, mantenha a nossa sanidade mental. É o mesmo que deu a vida a nós. Ele vai continuar fazendo assim. E aí a gente responde aquela pergunta do porquê a ansiedade é soberba do nosso coração. Porque a ansiedade mostra ou escancara a ideia de que nós não confiamos em Deus. A palavra de Deus diz isso. Ah, não, mas muito simples, muito simplista isso aqui. Preciso de algo mais palpável. Se isso não é o suficiente, isso só escancara a sua soberba. Só escancara a sua falta de humildade.
para com Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que no devido tempo ele vos exalte, como lemos em 1 Pedro. Então, a pergunta que nós já sabemos a resposta, nós vamos relembrar quem dá a vida. Quem dá a vida? Pedir à irmã Mara que leia Gênesis 2:7 e o irmão Áquila que leia Atos 17:25. Pode. Então formou o Senhor Deus ao homem fora da terra e lhe soprou nas narinas, foi de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O Senhor deu apenas um corpo. Vimos aqui no versículo 25 de Mateus 6. Deus deu o corpo e deu a vida. Tá? E Atos 17:25. Amém. Veja, o Senhor não só não depende de nós, como nos chama a depender dele. Ele é Deus. Em Romanos 8:32, nós vamos abrir todos. Podemos ler o 31 e 32. Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O pastor coloca o versículo 32 da seguinte forma. Esse é um argumento bíblico bastante comum. O argumento do maior para o menor. E sempre deveríamos estar atentos ao mesmo, a fim de aplicá-lo. O argumento do maior para o menor. 32 novamente. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Ou seja, Jesus, Deus Pai, por amor a nós, por amor a mim e a você, deu o seu próprio filho para que você tivesse vida. Se ele fez isso com o seu próprio filho, o argumento maior. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O bem mais precioso nós temos. É por isso que o cristão nunca pode se desesperar. Romanos 8:32. Porque nós temos a salvação. Então, se ele nos deu a salvação, o versículo 32 termina: não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas? Veja, irmãos, que aqui, uma das perguntas que a gente, talvez você não entenda assim, mas que você pode ouvir de alguém, é que, então eu vou parar de trabalhar, eu vou descansar na vontade de Deus, o alimento vai chegar até mim. Mas, se nós olharmos para o versículo 26 de Mateus, nós temos uma resposta muito interessante. E esses pontos, vejam, vão ser tratados nas próximas EBDs. Mas olha o versículo 26 de Mateus 6. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros.
Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Veja, de novo o argumento do maior para o menor. Muito interessante isso. Porque nós entendemos que somos imagem de Deus. Imagem e semelhança, como a palavra de Deus diz. E as aves não. Mas o Senhor dá o sustento a todas as aves do céu. Elas têm o que comer. Aí vem a pergunta. Então eu vou descansar a ponto de ficar em casa sem fazer nada. É claro que os irmãos não pensam assim. Mas infelizmente, nós, com a nossa incoerência, agimos assim. De boca a gente não fala isso. Mas na prática, muitas vezes isso acontece, né? No versículo 26, nós entendemos que as aves, a comida não cai na boca das aves. Elas precisam sair para buscar. Vejam que a resposta está aqui no versículo 26. Elas não semeiam, elas não colhem, ok? Nem ajuntam em celeiros, mas elas têm que sair para buscar comida. Elas têm o esforço de sair do seu lugar, buscam a comida e trazem para o ninho, dão para os seus filhotes. É assim que nós devemos pensar. O Senhor nos dá tudo. Precisamos trabalhar para a glória dele. Precisamos, de fato, trabalhar. Ou seja, longe de uma coisa excluir a outra. Muito longe disso, né? Então, termos isso em mente é essencial para respondermos a nós mesmos quando bate o pecado da preguiça e responder aos outros com as suas dificuldades. Às vezes uma pergunta honesta, às vezes uma pergunta não tão honesta assim, não é? E aí fica para nós aqui a última citação do pastor. Pode passar aí, meu irmão. Para nós meditarmos. E os irmãos podem agora, sempre puderam, né, comentar também sobre isso. Nunca deveríamos ficar ansiosos acerca da nossa vida, de seu sustento e continuação. Não deveríamos ficar ansiosos se, porventura, nos encontrássemos em uma área atingida por uma tempestade em alto mar, ou em um avião que estivesse funcionando mal, ou em um trem quando repentinamente lembramos que ainda na semana anterior houvera um acidente naquela linha. Essa espécie de temor fica abolida quando realmente somos donos do ponto de vista correto da própria vida e do corpo como dádivas de Deus. Vejam, irmãos, o pastor Ageu conta uma história muito simples de um avião que está seguindo o seu curso. De repente, vem uma turbulência muito forte, a ponto de fazer com que as pessoas se desesperem. E um menino tranquilo, sentado em um dos bancos, e a pessoa que está do lado dela pergunta, desesperado, por que você está assim, lendo o seu gibi, como se nada estivesse acontecendo? Ele responde, meu pai é o piloto. Essa é a história. Meu pai é o piloto. É isso que ele responde. A confiança dele no pai era de tal maneira que ele continuou lendo o gibi dele. Uma história, num acontecimento possível como esse, a gente sabe que o avião poderia cair. O menino estava confiando no pai. Quanto mais o nosso Pai Celeste, precisamos descansar e lembrarmos que não somos como os ímpios, que se preocupam, né? Essa lista de coisas que ele coloca aqui são coisas possíveis de acontecer a nós
uma tempestade em alto mar, um avião funcionando mal, ou um trem que quando repentinamente, que pode ter acontecido um acidente anteriormente no mesmo local. Nós criamos muitas vezes mundos possíveis, como nosso irmão colocou mais cedo, quando o Senhor está regendo a história e que nós devemos descansar nele. Fora disso é soberba. Fora disso é falta de confiança em Deus. De novo, a quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, assim diz o Senhor. Os irmãos, alguém quer colaborar?